Então, você já se encontrou numa situação que você tinha que se posicionar, tinha que agir, tinha que resolver alguma coisa. Mesmo que essa coisa que aconteceu não foi sua culpa. É meio desconfortável, né? Dá uma sensação de injustiça, como se a gente estivesse pagando pelo erro de alguém. Mas, querendo ou não, essa é uma das coisas que a gente acaba aprendendo quando chega depois dos 20 e poucos. Que culpa e responsabilidade não são a mesma coisa. Então, falando sobre culpa. O que é culpa? A culpa, ela tá diretamente relacionada com aquela questão de causa e consequência. É alguma consequência que foi gerada diretamente por alguma coisa que a gente fez. E é importante que tenha essa relação direta para que a gente não acabe assumindo culpa de outras pessoas. Por exemplo, se eu vou pegar um copo d'água e aí a minha mão bate nele e ele cai no chão e quebra. A culpa do copo ter quebrado é minha, porque tá relacionada diretamente com alguma coisa que eu fiz, que foi bater a mão no copo. Agora, se eu coloco o copo ali na mesa porque eu vou beber água. Ah, sei lá, botei o copo ali no cantinho da mesa, mas veio alguém correndo, esbarrou na mesa, o copo caiu e quebrou. A culpa do copo ter quebrado foi minha? Nessa perspectiva, a culpa já não foi minha, porque o copo ter quebrado não está relacionado diretamente com algo que eu fiz. Então, culpa é basicamente isso. A gente tem culpa de algo quando alguma atitude que a gente teve gerou alguma consequência, geralmente consequências negativas. Geralmente, espera-se que na vida adulta, que quando os indivíduos são culpados de alguma coisa, eles assumam essas consequências, eles tentem resolver essa situação quando são situações que têm alguma resolução. Por exemplo, nesse caso do copo, eu juntar os cacos de vidro, eu limpar, eu comprar outro copo, pedir desculpa à pessoa se o copo não for meu. Enfim, então é esperado que eu tome alguma atitude a partir disso. E isso é basicamente a responsabilização. Então é eu me responsabilizar por uma determinada situação. Isso aconteceu, foi culpa minha e eu vou resolver. Assumir essa responsabilidade em coisas que a gente é culpado é muito fácil. Mas em coisas que a gente não é culpado, a gente fica meio assim, sabe? Ah, não quero fazer, não tô, não tô afim. Imagina, foi, sei lá, o meu irmão pequeno que quebrou esse copo e ao invés do meu irmão limpar, a minha mãe pede pra que eu limpe. Às vezes a gente fica meio assim, sabe? Enfim, às vezes a gente tem que assumir a responsabilidade por coisas que não foi culpa nossa. Ficando mais a vida e dando um exemplo bem prático. Eu não sou culpado de ter nascido pobre. Também não tem ninguém aqui a quem eu culpar, sabe? Às vezes as pessoas podem pensar, tá, ah não, é culpa dos seus pais. Gente, mas tipo assim, por uma pessoa nascer pobre hoje em dia, tem tanta coisa em jogo, sabe? Tem tanta coisa que vai determinar. Por exemplo, a sua família, a sua cor, gênero, oportunidades, sei lá, tem tanta coisa que vai determinar se uma pessoa vai ser pobre ou não. E a gente sabe que na nossa sociedade alguém vai ter que nascer pobre e alguém vai ter que nascer rico. Então, assim, tem muitos fatores, não dá pra eu culpar exatamente alguém por eu ter nascido pobre. Mas também não é culpa minha. Não foi algo que eu fiz, eu só nasci. Mas aí, porque não é culpa minha, eu não vou assumir a responsabilidade por isso. Não vou pensar, não, nasci pobre, mas eu não vou continuar pobre. Eu vou fazer alguma coisa, estudar, trabalhar, buscar alguma outra forma de conseguir recurso, conseguir dinheiro, enfim. Esse é um exemplo bem prático de que a gente assume a responsabilidade de algo que não é culpa nossa, mas que acaba influenciando muito na nossa vida, então por isso a gente assume essa responsabilidade. Bom, e parando pra pensar, essa questão de responsabilidade acaba se relacionando um pouquinho também com relacionamentos, né? Relação, digamos, interpessoal. Por exemplo, em casos que tem brigas, discussão, desentendimento, muitas vezes nós realmente não somos os culpados. E às vezes fomos mal interpretados, tratados de forma injusta ou algo do tipo. Ou às vezes até reagimos a algo que vem do outro. Às vezes a gente até comete alguns erros, mas, por exemplo, alguém é grosseiro, fala de uma forma desrespeitosa, aí a gente acaba lá respondendo, digamos assim. E aí, por isso, como não foi culpa nossa, a gente escolhe esperar uma ação do outro. Não conversamos, buscamos conciliações, não tentamos resolver. E óbvio que nem todo conflito precisa, demanda, é interessante que tenha resolução. Às vezes é só a gente deixar lá e esquecer mesmo. Mas muitos conflitos a gente acaba sentindo, se incomodando, pensando naquilo por muito tempo, sabe? A gente acaba focando muito a nossa energia pra ficar remoendo esse passado. E aí a gente fica esperando com que o outro venha, peça desculpa, tome uma iniciativa. A gente assume o papel de vítima. Que no começo é confortável, porque dá uma isenção, sabe? Não foi culpa minha. Sabe, não sou eu que tenho que me responsabilizar por isso. Mas com o tempo, esse local de vítima, ele aprisiona, sabe? A vítima não age. A vítima fica
sempre esperando, aguardando. E essa dificuldade de sair da inércia, né, de tomar uma atitude, ela acontece muito porque esbarra em algo que é muito humano, que é muito da gente, que é o orgulho. E aí esse orgulho acaba impedindo com que a gente tome decisões, porque faz com que a gente tenha essa sensação como se estivesse admitindo a derrota, ou como se estivesse admitindo, não, eu estava errado. Ao tentar resolver esse conflito, vai parecer que eu estou admitindo o meu erro. Como se resolver alguma coisa fosse um sinal de fraqueza, de injustiça, de contradição, ou enfim. E assumir a responsabilidade aqui não é chegar e pedir desculpa, não é chegar e admitir necessariamente o erro, é tentar resolver para que aquilo não fique mais tirando a energia, o foco. E outra coisa também é ficar procurando culpado. Às vezes, obviamente, tem o seu culpado precisa ser responsabilizado, mas às vezes não. Às vezes, ficar procurando culpados atrapalha mais do que ajuda. Ao invés de ficar pensando quem fez isso, a gente pode assumir a responsabilidade e fazer lá o que eu faço agora. E com isso, a gente passa a olhar para frente. Assumir a responsabilidade nesse contexto não é se diminuir, se desvalorizar. Pelo contrário, é você assumir a autonomia, a sua autonomia pela situação, sabe? É você entender que você não controla o que acontece com a sua vida, mas você controla, você escolhe a forma com a qual você reage aos acontecimentos da sua vida. E aí é nesse ponto que assumir essa responsabilidade passa a trazer uma liberdade, sabe? Você sai desse local de quem sempre espera a ação do outro e entra no local de quem age, de quem toma uma decisão, de quem toma uma atitude. Mesmo que a situação não foi causada por você. E como eu falei, sempre é importante frisar, às vezes a atitude a ser tomada é não tomar atitude nenhuma. Mas você fazer esse movimento consciente ajuda muito a você lidar com esses problemas, né, interpessoais que acontecem na vida. Então, resumindo, pensar dessa forma ajuda em muita coisa. Ajuda a não assumir culpas que não são nossas, mas também impede que a gente fique paralisado e não resolva certas situações das nossas vidas. A responsabilidade passa de ser uma carga moral, passa a ser uma ferramenta, sabe, de autonomia. E principalmente também entender o que está no nosso controle e o que não está no nosso controle. Então,